Será este realmente um sinal do Senhor de que uma grande mudança está prestes a acontecer? Como vocês podem ver, estou aqui no Monte das Oliveiras e estou procurando por rachaduras. E se eu lhe dissesse que neste exato momento, uma montanha em Jerusalém está se despedaçando lentamente? E se essa mesma montanha tivesse sido profetizada há milhares de anos para se dividir em duas no fim dos tempos? As rachaduras são reais. A profecia é antiga e o que está acontecendo hoje pode ser o sinal mais significativo da nossa geração. Fique comigo, porque o que você está prestes a descobrir desafiará tudo o que você pensava saber sobre os tempos em que vivemos. Isso não é especulação. Isso não é alarmismo. São fatos documentados que se confirmam em profecias antigas da maneira mais inesperada. Vou mostrar evidências que farão você questionar se estamos testemunhando o começo do fim. Eles estavam no Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém, naquele momento. Este é o lado leste. Este é o Monte das Oliveiras. E não é uma montanha qualquer. É uma crista de calcário antigo que se estende para o oeste em direção às muralhas douradas de Jerusalém. Atrás dela, o deserto se estende até o Mar Morto. E abaixo dela, a terra se move silenciosamente, quase imperceptivelmente. Por mais de 3.000 anos, essa cordilheira tem sido a testemunha silenciosa de alguns dos momentos mais cruciais da história da humanidade. Reis choraram aqui, profetas proclamaram visões aqui. E de acordo com diversas tradições religiosas, esta montanha será o epicentro do evento mais significativo que a humanidade jamais testemunhará. Mas eis o que a maioria das pessoas não sabe. O Monte das Oliveiras está passando por transformações geológicas que correspondem quase perfeitamente a uma profecia escrita há 2.500 anos. Permitam-me ler as palavras exatas do profeta Zacarias 14:4. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que fica defronte de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será dividido em dois, do Oriente ao Ocidente, por um vale muito amplo, de modo que metade do monte se deslocará para o norte e a outra metade para o sul. Eis a questão crucial que deve estar martelando em sua mente. Como um profeta da antiguidade pôde descrever com precisão geológica exatamente como uma montanha se dividiria, em que direção e o que aconteceria com cada metade. Mantenha essa pergunta em mente enquanto mostro o que está acontecendo lá hoje. Nos últimos anos, geólogos israelenses fizeram uma descoberta que causou grande impacto tanto na comunidade científica quanto na religiosa. Eles confirmaram que uma importante falha geológica, uma enorme fenda na crosta terrestre, passa diretamente sob o Monte das Oliveiras, orientada de leste a oeste. Deixe-me repetir para enfatizar. A falha geológica corre de leste a oeste, exatamente como Zacarias descreveu que a montanha se dividiria 2.500 anos antes mesmo do surgimento da geologia moderna. Mas a descoberta é ainda mais precisa. Levantamentos geológicos revelaram que essa não é uma falha geológica qualquer. Ela faz parte do sistema do Vale do Rift, uma das zonas sísmicas mais ativas do planeta. A pressão acumulada ao longo dessa falha geológica é imensa e sismólogos alertaram que Jerusalém está atrasada para um grande terremoto. Agora, aqui é onde fica impossível descartar isso como mera coincidência. Engenheiros que trabalham em Jerusalém documentaram rachaduras reais aparecendo no Monte das Oliveiras. Não se tratam de pequenas fissuras. Estamos falando de fraturas visíveis na rocha matriz, exatamente na direção leste-oeste que Zacarias profetizou. Deixe-me explicar por que isso é importante. Se eu dissesse hoje que uma montanha se dividiria em uma direção específica, eu teria 50% de chance de acertar. Norte, sul ou leste-oeste. Mas Zacarias não apenas estimou a direção. Ele também descreveu que uma metade se moveria para o norte e a outra para o sul, criando um vale. E é exatamente isso que os geólogos dizem que aconteceria
se a falha geológica se rompesse. A seção norte se deslocaria para um lado, a seção sul para o outro, criando um enorme vale entre elas. A probabilidade matemática de adivinhar aleatoriamente esses detalhes específicos é astronômica. No entanto, aqui estamos nós, vendo tudo se configurar exatamente como descrito. Mas antes que você pense que isso se resume à geologia, deixe-me mostrar algo que vai te deixar de queixo caído. Algo que vai te surpreender. O Monte das Oliveiras é o único lugar na Terra que possui um significado profético supremo para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo simultaneamente. Pense nisso. 3 religiões que discordam em praticamente tudo apontam para a mesma montanha como o local onde o fim da história se desenrolará. Deixe-me explicar. Para o povo judeu, o Monte das Oliveiras é o lugar onde o Messias pisará pela primeira vez quando vier. É por isso que mais de 150 mil túmulos cobrem suas encostas, o terreno mais caro do mundo destinado a cemitérios. Por quê? Porque a tradição judaica ensina que a ressurreição começará aqui, e aqueles enterrados mais perto ressuscitarão primeiro. Imagine a fé necessária para escolher o local do seu sepultamento com base em uma profecia milenar. Estes não são apenas túmulos. São declarações de fé esculpidas na própria paisagem. Para os muçulmanos, a epistemologia islâmica ensina que o dia do julgamento ocorrerá no Monte das Oliveiras. A humanidade será reunida ali para enfrentar o destino eterno. A montanha representa a balança da justiça divina. Para os cristãos, esta montanha é inseparável do próprio Jesus. Ele ensinou ali. Ele orou no Getsêmani, em sua base, suando gotas de sangue. Ele foi traído à sua sombra. E mais importante, ele ascendeu aos céus do seu cume. O livro de Atos registra que os anjos disseram às testemunhas: Este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir assim como para o céu o vistes subir. Da mesma forma, do mesmo lugar, o Monte das Oliveiras. Agora, eis a questão que deveria lhe abalar. Qual a probabilidade de 3 tradições religiosas distintas, desenvolvidas em grande parte de forma independente, identificarem exatamente o mesmo local geográfico como o centro da profecia do fim dos tempos? Isso não é coincidência, é convergência. E essa convergência está acontecendo em uma montanha que está literalmente começando a se partir. Mas há outro elemento nesse quebra-cabeça que o torna ainda mais extraordinário. Diretamente em frente ao Monte das Oliveiras, na muralha oriental de Jerusalém, ergue-se um portão que permanece selado há mais de 500 anos. É chamado de Portão Dourado ou Portão Oriental. Mas por que alguém selaria um portão e o manteria selado por meio milênio? A resposta está em outra profecia. O profeta Ezequiel, no capítulo 44, versículo 2, escreveu: Este portão permanecerá fechado, não será aberto, nem ninguém entrará por ele, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ele. Portanto, ela permanecerá fechada. E assim tem sido. Durante séculos, ninguém a abriu. Ela está voltada diretamente para o Monte das Oliveiras, como se estivesse à espera. Mas eis o que está acontecendo agora, que muda tudo. Relatórios recentes de engenharia indicam que o portão leste apresenta sinais de tensão estrutural. As pedras antigas estão se deslocando. E alguns pesquisadores afirmam que esses movimentos estão sincronizados com as mudanças geológicas no Monte das Oliveiras. Deixe-me descrever a situação. Uma montanha que, segundo a profecia, se dividirá, está desenvolvendo rachaduras ao longo de uma falha geológica. Um portão que, segundo a profecia, permaneceria fechado até um momento específico, começa a mostrar sinais de movimento estrutural. E ambos estão posicionados exatamente um em frente ao outro, como se estivessem em diálogo através do Vale do Quidrã. Uma profecia diz que a montanha se partirá quando os pés do Messias a tocarem.
Outra diz que o portão permanecerá fechado até que o Senhor passe por ele. E ambos estão em movimento. Se você ainda está cético, quero que se faça esta pergunta. O que seria necessário para você considerar que talvez, só talvez, algo significativo esteja acontecendo? Porque estou prestes a mostrar-lhes um precedente histórico que torna isso ainda mais convincente. A Bíblia registra terremotos nos momentos mais significativos da história espiritual, e cada um deles carrega uma mensagem. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Si, houve um terremoto quando Elias compareceu perante Deus na caverna. E mais importante ainda, quando Jesus morreu na cruz, Mateus 27 registra: a terra tremeu e as rochas se fenderam. Aquele terremoto foi tão poderoso que rasgou o véu do templo de cima a baixo e abriu sepulcros. Historiadores antigos como Talos e Fleon, que não faziam parte da Bíblia, documentaram escuridão incomum e atividade sísmica durante esse mesmo período. 3 dias depois, quando Jesus ressuscitou dos mortos, Mateus 28 relata que houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu. Percebe o padrão? Eventos que abalaram a terra acompanham momentos que abalaram o céu. Agora, o livro do Apocalipse descreve um terremoto futuro tão massivo que superará qualquer coisa na história da humanidade. Apocalipse 16, 18 diz: houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto. Desde que existe homem na terra, nunca houve terremoto como este. Tão tremendo foi o tremor. O Monte das Oliveiras está situado sobre uma falha geológica capaz de produzir exatamente um terremoto dessa magnitude. Mas eis o que torna esse padrão histórico tão profundo. O antigo terremoto durante o reinado do rei Uzias, mencionado em Amós, capítulo 1, foi tão devastador que se tornou um ponto de referência para gerações. Arqueólogos encontraram evidências de destruição massiva em Israel datando daquele período. E Zacarias relaciona diretamente esse antigo terremoto à futura divisão do Monte das Oliveiras no capítulo 14, 5. Vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. O que Zacarias está dizendo é o seguinte: assim como a terra tremeu no passado como um aviso, ela tremerá novamente no fim como um cumprimento. A terra tem uma voz, e agora mesmo, sob o Monte das Oliveiras, essa voz está começando a falar. Permitam-me aprofundar algo que a maioria das pessoas ignora: o significado dos túmulos no Monte das Oliveiras. Este não é apenas um cemitério. É uma declaração de fé que atravessa milênios. Durante milhares de anos, famílias judias escolheram enterrar seus entes queridos nesta montanha, muitas vezes a um custo enorme. Alguns túmulos custam centenas de milhares de dólares. Por quê? Por causa de Ezequiel 37, a visão do Vale dos Ossos Secos. Nessa visão, Deus mostra a Ezequiel um vale cheio de ossos e pergunta: poderão estes ossos reviver? Então Deus ordena a Ezequiel que profetize aos ossos, e eles se juntam, recebem carne e o fôlego entra neles. Eles se levantam como um vasto exército. A tradição judaica interpreta isso como uma ressurreição literal que começará no Monte das Oliveiras quando o Messias vier. Portanto, esses 150 mil túmulos não são simbólicos. Não são metáforas. Representam pessoas reais cujas famílias acreditavam tão fortemente nessa profecia que escolheram o local de seu sepultamento de acordo com ela. Agora imagine que você é uma dessas famílias. Você acabou de sepultar um ente querido no Monte das Oliveiras, cumprindo uma promessa feita há milhares de anos. E então, durante sua vida, a montanha começa a rachar. O que você pensaria? Você descartaria isso como mera coincidência? Ou se perguntaria se a profecia em que sua família acredita há gerações está finalmente se cumprindo? É aqui que a profecia deixa de ser teologia abstrata e se torna profundamente pessoal. Porque se a ressurreição é real, se a visão de Ezequiel era mais do que poesia, então o movimento desta montanha
não é apenas geologia. É a Terra se preparando para o maior despertar da história da humanidade. Agora, quero me dirigir diretamente aos céticos, porque respeito a necessidade de evidências. Vejamos o que a ciência nos diz. O Monte das Oliveiras está situado sobre uma falha geológica ativa. Placas tectônicas estão se chocando sob ele. A tensão está aumentando. Sismólogos preveem que um grande terremoto não é uma questão de se, mas de quando. As rachaduras que aparecem na montanha são precursoras geológicas de um evento sísmico significativo. Essa é a explicação científica e é completamente válida. Mas eis o que torna isso único. A ciência descreve o mecanismo pelo qual a montanha poderia se partir. A profecia descreve o significado, o porquê e o momento da divisão. E aqui está a parte extraordinária. Elas não se contradizem, pelo contrário, se complementam. Pense da seguinte maneira: se eu disser que vou acender uma luz, a ciência explica a corrente elétrica que irá iluminar a lâmpada. Mas a ciência não explica por que escolhi aquele momento específico para acionar o interruptor. Isso é propósito, não mecanismo. E se as forças geológicas sob o Monte das Oliveiras forem o mecanismo pelo qual a antiga profecia se cumprirá, o profeta Zacarias não tinha acesso à geologia moderna. Ele não conhecia placas tectônicas ou falhas geológicas. Mesmo assim, descreveu com precisão exatamente como uma montanha se partiria e em que direção. Isso não é um palpite. É revelação divina ou a coincidência mais surpreendente da história geológica. E aqui está o que me convence. A profecia não descreve apenas uma montanha se partindo aleatoriamente. Ela identifica especificamente o Monte das Oliveiras, conecta-o a uma manifestação divina e o liga ao momento mais significativo da história da humanidade. A ciência nos dá o como, a profecia nos dá o porquê e o quando. E agora, ambos apontam para a mesma montanha. Mas o Monte das Oliveiras não está acontecendo isoladamente. Faz parte de um padrão maior de sinais que o próprio Jesus disse que deveríamos observar. Em Mateus 24, sentado no Monte das Oliveiras, Jesus descreveu os sinais do fim dos tempos. Ele mencionou guerras e rumores de guerras, terremotos em vários lugares, fomes e pestes, o evangelho sendo pregado a todas as nações e engano em grande escala. Agora, não vou fazer o que muitos pregadores de profecias fazem e afirmar que cada manchete é um sinal. Isso é irresponsável e impede as pessoas de enxergarem padrões genuínos. Mas eis o que não podemos ignorar. Pela primeira vez na história da humanidade, o evangelho pode ser pregado a todas as nações por meio da tecnologia. Testemunhamos uma pestilência global em nossa geração. A atividade sísmica está aumentando consideravelmente. Guerras e tensões geopolíticas estão se intensificando, e a desinformação por meio de deepfakes, inteligência artificial e manipulação de informações atingiu níveis que seriam impossíveis a uma geração. Esses não são sinais isolados. São uma constelação de condições que criam um momento único na história. E no centro de tudo isso, o Monte das Oliveiras, a montanha onde Jesus estava quando proferiu essas profecias, está começando a se fragmentar. É como se a própria montanha estivesse confirmando suas palavras. Mas eis o que quero que você entenda. O objetivo da profecia não é criar medo, é criar preparação. Jesus disse essas coisas não para nos aterrorizar, mas para nos despertar e nos fazer questionar profundamente o que realmente importa. Então, deixe-me perguntar diretamente: se o Monte das Oliveiras se abrisse amanhã, exatamente como Zacarias descreveu, você estaria preparado? Não estou perguntando se sua teologia está perfeitamente organizada. Não estou perguntando se você entende cada detalhe da escatologia. Estou perguntando algo muito mais simples: se as profecias são verdadeiras,
Se realmente estamos nos aproximando do ápice da história da humanidade, você está vivendo de uma maneira que reflita essa realidade? Porque eis o que tenho observado. A maioria das pessoas vive como se tivesse tempo ilimitado. Adiamos o importante em prol do urgente. Investimos no temporário enquanto negligenciamos o eterno. Construímos nossas vidas sobre alicerces que não resistem a abalos. Mas o autor de Hebreus nos dá este alerta no capítulo 12. Cuidado para não rejeitarem aquele que está falando. Pois, se eles não escaparam quando rejeitaram aquele que os advertiu na terra, muito menos nós escaparemos se rejeitarmos aquele que adverte dos céus. Naquela época, a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu: ainda uma vez, abalarei não só a terra, mas também os céus. A passagem continua. Esta expressão, ainda uma vez, indica a remoção das coisas que são abaladas, isto é, coisas que foram criadas para que as coisas que não podem ser abaladas permaneçam. Em outras palavras, o abalo é intencional. Ele visa revelar o que é real e o que não é, o que é eterno e o que é temporário. As fendas no Monte das Oliveiras não são apenas fenômenos geológicos. São um espelho que reflete nossas vidas, perguntando-nos: sobre o que vocês estão construindo? Em qual alicerce vocês estão confiando? Ao longo da história, a humanidade construiu reinos, impérios, monumentos e civilizações, todos reivindicando permanência, e todos eles ruíram. Os egípcios construíram pirâmides projetadas para durar para sempre. Suas atrações turísticas agora. Os romanos construíram um império que acreditavam que jamais teria fim. É um capítulo nos livros de história. Catedrais medievais foram construídas para durar a eternidade. Muitas são ruínas hoje. Até mesmo as montanhas mais fortes acabam se erodindo. Mas há um reino que não pode ser abalado. Um alicerce que jamais falhará. O capítulo 2 de Daniel descreve uma visão onde uma pedra cortada por mãos não humanas destrói todos os reinos terrenos e se torna uma montanha que preenche toda a terra. A interpretação é: o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. É disso que trata a profecia do Monte das Oliveiras. Não se trata primordialmente de destruição. Trata-se de estabelecimento, de abalar as coisas terrenas para que o reino inabalável possa ser revelado. E aqui está o convite que essa profecia estende a cada pessoa. Você pode fazer parte desse reino inabalável. Não por seus próprios esforços, não por meio de práticas religiosas, mas confiando naquele que venceu a própria morte, o mesmo que ascendeu do Monte das Oliveiras com a promessa de retornar. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever-lhes nada, pois vocês mesmos sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Irmãos, vocês não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Em outras palavras, aqueles que estão atentos não serão pegos de surpresa. O Monte das Oliveiras está rachando. Os sinais estão se alinhando. As profecias estão se cumprindo. A questão não é se essas coisas acontecerão. A questão é: você estará preparado quando acontecerem? Então, será este o começo do fim? Não posso afirmar com certeza que o cumprimento final da profecia do Monte das Oliveiras ocorrerá em nossa vida. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas posso afirmar o seguinte: pela primeira vez na história, todas as condições estão presentes. A falha geológica existe exatamente onde a profecia disse que existiria. A montanha está apresentando tensão na direção exata descrita há 2.500 anos. A convergência de expectativas proféticas entre diversas religiões é sem precedentes.
E os sinais que Jesus descreveu são visíveis para qualquer pessoa atenta. Seja esta a geração que testemunhará o cumprimento completo ou apenas mais um passo nessa direção, uma coisa é absolutamente certa. As profecias do Monte das Oliveiras não são contos de fadas. Não são mitos antigos. São previsões específicas e testáveis que estão se alinhando com a realidade observável em nossos dias. E isso deveria mudar a forma como vivemos. Deveria mudar o que valorizamos, o que buscamos, como tratamos os outros, sobre o que construímos nossas vidas. Porque quando a montanha finalmente se partir, seja amanhã ou daqui a 100 anos, a única coisa que importará será se você construiu sua vida sobre o alicerce inabalável. A terra geme. A montanha está rachando. As antigas profecias ecoam mais alto do que nunca. A questão não é se o fim está começando. A questão é: você está preparado para o que está por vir? Se este vídeo impactou você, se fez você pensar, questionar ou reconsiderar, por favor, clique no botão Gostei e compartilhe com alguém que precisa ver isso. Estas não são apenas informações interessantes. São informações que podem mudar a forma como as pessoas entendem a época em que vivemos. Inscreva-se e ative as notificações, pois continuo pesquisando e descobrindo conexões entre profecias antigas e eventos atuais que você não encontrará em nenhum outro lugar. Deixe um comentário abaixo e me diga o que você acha. Você acha que estamos testemunhando o começo do fim? Qual a sua opinião sobre a profecia do Monte das Oliveiras? Eu leio todos os comentários e quero ouvir a sua perspectiva. E por fim, se você quiser se aprofundar nas profecias bíblicas e como elas se relacionam com os eventos atuais, confira o vídeo que estou linkando na descrição. Ele se conecta diretamente ao que discutimos hoje e leva você ainda mais longe na compreensão dos tempos em que vivemos. O Monte das Oliveiras está falando. A questão é: estamos ouvindo? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, mantenham-se vigilantes, firmes e lembrem-se, construam suas vidas sobre aquilo que não pode ser abalado.